Senhor Jesus, quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero aqui compartilhar com vocês um testemunho que Deus fez na minha vida, amém? Um dia mais de 10 anos atrás, né, eu tive uma enfermidade na minha vida, né? Começou assim, eu tinha mais ou menos uns 17 anos de idade, quando essa doença aconteceu comigo, amém? Eu estava enferma, comecei com uma gripe dentro de casa, né? Pensei que era gripe. E essa gripe não passava. E essa gripe ia aumentando e não curava essa gripe. Então, de repente, eu pensava, não, mas essa gripe já era para ter passado, né? E é uma gripe que nunca curava, nunca curava, nunca curava. E passou o inverno, passou o outono. E eu continuava com essa gripe, espirrando alto, né? Foi quando começou a dar uma dor nas minhas costas. E eu comecei a sentir essa dor, né? Nas minhas costas. Bem fraquinha, de leve, como se estivesse com as costas cansadas. Daí eu reparei essa dor, né? E falei, bah, mas faz uma semana que eu tenho esse cansaço nas costas. E como se estivesse, né? Com as costas cansadas e não fiz nada nas minhas costas pra ficar doendo, né? Daí, pensei, vai passar. Deve ser que eu dormi mal de noite, né? Eu pensei que ia passar. Mas o tempo passou e aquela dor não parou. E a dor começou a aumentar. E a dor começou a aumentar nas costas. Daí comecei a me sentir mal. Quando eu ia me abaixar, quando eu deitava, dava aquela agulha forte nas costas. Mas mesmo assim, né, eu fui deixando. Fui deixando. Foi quando, né, a dor aumentou. E aquela dor, irmãos do céu, era uma dor horrível nas costas. A dor foi tão grande como se tivesse, né, uma coisa forte, né, uma facada nas costas. Tão forte, começava a gritar de dor, irmãos. E eu não sou muito de gritar de dor, né. E quando eu sentia aquela dor, eu chegava a gritar, acordava todo mundo, às vezes dava do nada. No meio da madrugada eu acordava todo mundo aqui na minha casa, né, que eu moro com a minha mãe, com a minha família. Daí eu acordava todo mundo aqui em casa gritando de dor, né. E foi quando a minha mãe falou, não, vou ter que levar a minha filha no médico. Mas mesmo assim, eu não queria ir pro médico. Eu dizia, não, mãe, isso é uma dor que vai passar. Então, irmãos, depois eu comecei a ter o quê? Eu comecei a ter falta de apetite. Então, não tinha vontade mais para me alimentar. Não queria jantar, não queria almoçar. Ao ponto de eu não querer mais comer nada. Não sentir gosto da comida. Sumiu o meu paladar. Eu perdi o paladar. Não sentia gosto da comida. Eu perdi o gosto da comida, irmãos. É um sentimento horrível quando tu perde o paladar. Quando tu sabe que tu precisa do alimento para te poder sobreviver e tu não ter vontade de comer aquilo, né, irmão? Você sente uma coisa estranha no estômago. Daí eu comecei a vomitar, né? Daí eu comecei a vomitar. Tudo que eu ingeria, eu vomitava. Eu ingeria só água. Eu tomava só água, só líquido. Daí eu comecei a vomitar o líquido. Irmãos, depois que eu comecei a ter falta de apetite, dor nas costas e parar de me alimentar, eu comecei a ter fraqueza no corpo. Ao ponto de não me levantar mais de cima da cama. Então eu ficava o dia inteiro deitada na cama, irmãos. Não tinha força para me alimentar. Deu muita fraqueza, né, no corpo. E não tinha força para me levantar e para me alimentar. A minha mãe tinha que dar a comida na minha boca para eu poder me alimentar, né. Chegou ao ponto, irmãos, que aquela dor, eu começava a gritar de dor, né, e a minha mãe me dava travesseiro na mão, começava a gritar e começava a arranhar o travesseiro de dor nas costas. Foi aí que a minha mãe falou, não, vamos pro médico agora. Daí eu fui pro hospital aqui da minha cidade, onde eu moro, né, no hospital aqui de Alvorada. Eu fui pro hospital aqui de Alvorada, né, Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei no hospital de Alvorada, cheguei ali, eles falaram que era só uma gripe que ia passar. E eu falei pro médico, não, mas meio que uma gripe que ia passar se eu tenho dor nas costas horrível, eu não aguento mais essa dor nas minhas costas. Eu tenho que tomar remédio pra passar a dor. E o único remédio que passava a dor era dipirona, não adianta tomar Dorflex nem nada, era dipirona só e alta dosagem de dipirona.
Foi então que eu voltei pra casa. Quando foi na madrugada, eu passei mal de novo. Foi na meia-noite pra ir. Eu passei mal de novo. Daí, a minha mãe falou pra mim, não, Tamires, vamos agora lá pro hospital, lá do Conceição, hospital de Porto Alegre. Vamos pra lá agora, porque tu não pode mais ficar assim. Porque tu tá mal, tu não tá se alimentando, eu não consigo mais te enxergar. Na igreja, eu não conseguia mais olhar no olho da minha mãe, tão fraca que eu tava debilitada. Daí a gente foi lá pro hospital de Porto Alegre. Chegando lá em Porto Alegre, né, fora a febre, igreja do céu, dava uma febre que passava dos 40 graus em mim toda hora. Eu tomava remédio, voltava a febre. Tomava remédio, vinha a febre que passava dos 40 graus. Também era uma sensação horrível desse febril, dessa febre com tremor de frio. Tremor de frio em pleno janeiro com cobertor enrolado. Né? No pleno verão, um calorão de 40 graus com cobertor enrolado. Chegando lá, fiz vários exames, fiz exame de sangue. Chegar, fez exame nos pulmão. E lá descobriram, né? Falaram, não, nós temos, não conseguiram descobrir ainda totalmente. Só falaram, tua filha tem que ficar internada. A tua filha tem que ficar internada aqui porque a tua filha tem uma enfermidade que ela precisa ficar internada. Nós estamos desconfiando que a tua filha tem ou pontada ou tem tuberculose. E ali eu fiquei ali, né? E descobriram que eu tinha água no pulmão. Dali eu fui direto pra cirurgia pra tirar a água no pulmão que tinha no meus pulmão. Daí, irmãos, eu tirei aquela... No mesmo dia que eu tava no hospital, né? Eu fiz o exame e ali eu tirei aquela água do pulmão. Amém? Mas a dor continuava. Daí eu começava a chorar de madrugada, a gritar de madrugada. Eu cuidava todo mundo que tava na emergência. Lá no hospital, de dor nas costas, uma dor nas costas, né? Tinha uma facada nas costas. Da enfermeira lá dava remédio e eu dormia de volta. Daí depois eu comecei a tomar remédio, foi melhorando e a dor foi passando. Comecei a tomar medicamento, né? E fora febril, tremor de frio. Fui pro quarto. Irmão, chegando no quarto, meu quarto era totalmente fechado. E a febre, vinha a febre toda. Os irmãos têm uma ideia, em meia hora dava febre em mim. Tomava remédio, passava feito remédio, esperava meia hora, começava de novo aquele tremor de frio. Que minha mãe tinha que pegar os cobertores que a mãe levou pra mim pro hospital, mais o cobertor do hospital. Daí o enfermeiro chegou até a chamar a atenção da minha mãe, né? Falou, não bota em cima da tua filha. Você quer matar a tua filha? Não bota esse cobertor em cima dela. Você não pode botar um monte de cobertor. Você tem que tirar as roupas da tua filha quando tiver tremor de frio. Daí minha mãe, não, mas eu tô apavorada que a minha filha tá passando mal com tremor de frio. Irmãos do céu. Foi então que a minha mãe falou com o médico, falou com meus médicos pra mudar eu de quarto, porque o quarto era totalmente fechado, não tinha janela quase. E eu precisava de ventilação por causa da febre. A minha febre chegava até molhar o travesseiro, tanta febre que eu tinha. Só por Deus do céu, né, que eu não morri. Olha que eu pensei que ia morrer. Quando eu tava lá no hospital, irmãos, eu pedi perdão pra Deus e falei, meu Deus, eu te peço perdão de todos os meus pecados. Eu falei sinceramente com Deus que eu pensei que ia morrer. E pedi perdão pra Deus dos meus pecados e disse pra Deus, né, que Deus até levasse minha alma se eu morresse, né. Porque eu falei assim, Senhor, se eu te neguei, se eu te fiz uma coisa que não te agradou, me perdoa. Foi então que eu mudei de quarto, né. Fui pro andar de baixo. Chegando no andar de baixo, né, fiquei no hospital com uma colega minha também que tava lá. No hospital. Bom, não, pra resumir, né. Daí eu fui melhorando, né, não me dava mais febre, passou a febre, passou, né, o vômito, mas eu não tinha mais paladar, eu perdi totalmente o paladar, ao ponto de não querer nem ingerir mais água no meu estômago não aceitava nada, nem a minha boca aceitava, não tinha, eu sentia tivesse um gosto ruim na comida, um cheiro ruim, tá, de botar tudo pra fora. Quando o dia que tinha aquele cheiro de comida temperada, dá vontade de vomitar tudo pra fora. Daí eu parei de tomar água. Então os médicos lá falavam pra mim, não, Tamires, você tem que se alimentar, porque se tu não comer, tu não vai poder sobreviver. Porque a gente precisa de comida no corpo, precisa de carne no corpo,
né? Precisamos de sangue no corpo para poder sobreviver. Agora tu não querer comer, não querer nem água. E as coisas que eu tinha no meu quarto, que minha mãe levava as coisas pra mim, coisas assim, né? Salgadinho, refri, eu dava tudo pra minha colega de quarto. Eu dava tudo pra minha colega de quarto e não comia nada. Daí eu pensava que eu comia essas coisas de iogurte, coisas que todo mundo gosta de comer na igreja. Mas eu, ao ponto que eu tava, não conseguia ingerir nada. Não é que eu não queria ingerir. Eu queria comer pra poder sobreviver, mas eu não conseguia, por causa da minha enfermidade. Foi então que os meus médicos chegaram lá no quarto e falaram pra mim assim. Olharam, meus 2 médicos chegaram lá e falaram assim pra mim. Eu tava só dormindo, eu só dormia também, né? Não conseguia ficar acordada. E os médicos falaram pro Tamires, olhamos teu diagnóstico e chegamos ao ponto de que tu não se alimenta, tu não se alimenta e tu vai ficar aqui no hospital mais tempo, porque tu não tá conseguindo se alimentar e tu tá perdendo sangue. E eu disse, daí falaram pra mim, quando nós vimos aqui tu só dorme, Tamires, tu não consegue ficar acordado. Eu dormia o dia inteiro, a noite inteira, irmão, eu não conseguia nem abrir o olho. E eles falavam pra mim, Tamires, teu caso é crítico. Irmãos, eu pesava 60 quilos e eu cheguei aos 40 quilos. Os irmãos têm uma ideia de quanto que eu emagreci. Foi então que eu pensei, meu Deus, e agora? Eu vou ficar aqui pra sempre no hospital, porque eu não tô conseguindo me alimentar. Eu falei, eu quero comer, eu quero me alimentar, mas eu não consigo por causa da minha doença, não consigo me alimentar. Dá vontade de botar tudo pra fora a comida que eu ingeria. Não só a vontade de vômito, mas eu perdi o paladar. Foi então que eu fiquei, meu Deus, agora eu não vou sair daqui tão cedo. Daí até que um dia minha mãe saiu, minha mãe ficava comigo no hospital de acompanhante, né? Daí ela saiu e ela voltou. Ela falou, Tamires, eu voltei de novo que trouxe uma irmã parar por ti. Era uma senhora. Dessa senhora era da igreja Deus de Amor. E essa senhora, ela estava no hospital também, né, de passagem, e ela passou ali pra orar por mim. E ela orou por mim, né, botou a mão na minha cabeça, entregou um recado de Deus pra mim. O recado de Deus foi assim, que eu tava ali no hospital, porque Deus me colocou ali no hospital por causa que eu neguei alguma coisa pra fazer pra Deus. Que eu tinha negado alguma coisa pra fazer pra Deus. E Deus disse pra mim que eu não ia ficar muito tempo ali no hospital, que eu já ia sair dali. E Deus disse assim, daqui a 4 dias tu vai sair do hospital. E realmente, irmãos, eu tinha negado uma coisa pra fazer pra Deus. Neguei pra pregar a palavra de Deus. Porque quando eu preguei a primeira vez a palavra do Senhor, eu era muito tímida, muito fechada, eu não conseguia falar direito. E eu preguei, fiquei muito fechada, tranquei o Espírito Santo de Deus na minha vida. E quando eu tranquei o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu neguei a palavra de Deus e falei pra Deus, eu olhei pro céu e falei bem assim no céu, Deus, eu nego a tua palavra e não quero pregar mais a tua palavra. Eu falei pra Deus e desafiei ao Senhor Jesus, né, coisa que a gente não pode fazer, irmãos. É desafiar ao Senhor Jesus como eu desafiei, né? Porque eu falei bem claramente, falei, Deus, eu nego a tua palavra e não quero mais pregar a tua palavra. Se o Senhor quiser, pode até me castigar, que eu não tenho medo. Porque eu pensei que não ia acontecer nada. E veio essa enfermidade, né, na minha vida. E Deus usou essa profeta de Deus pra falar pra mim, tu tá aí dentro porque tu negou algo pra fazer pra Deus. Mas tu não se preocupa, porque brevemente tu vai sair daí. Me mandou, né, ele falou, daqui a 4 dias tu vai sair daí. E quando, irmãos, por incrível que pareça, eu pensei ainda, no dia que essa irmã falou pra mim, foi numa sexta-feira, uma quinta ou numa sexta. Eu marquei até o dia no meu pensamento. Tão forte que foi. E eu pensei, recém veio os médicos aqui, hoje mesmo.
11 horas os médicos vieram e falaram pra mim, não, Tamires, tu vai ficar aqui por causa que o teu quadro tá ruim, tu não tá se alimentando e tu vai ficar aqui no hospital. E quando foi 4 horas, essa irmã vai lá e fala, não, tu vai sair daqui brevemente, daqui a 4 dias tu vai sair daqui, tu não vai ficar aqui, tu não veio aqui pra ficar no hospital, porque eu vou te tirar daqui. E eu fiquei pensando, meu Deus, como pode o senhor falar isso pra mim, sem os médicos falaram que eu não ia sair do hospital tão cedo. Irmãos, por incrível que pareça, irmãos, quando foi na segunda-feira, irmãos do céu, os meus médicos foram lá e falaram a mesma coisa pra mim, 11 horas da manhã. Veja bem, olha como Deus trabalha. Os médicos foram lá e falaram bem assim pra mim, Tamires, teu quadro é assim, 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 tu vai ficar aqui no hospital. Eu falei, meu Deus, e agora o senhor falou que ia me tirar daqui hoje, senhor, o que eu vou fazer? Daí eu só concordava com os médicos, né, só concordava, só fazia assim, assim, né, irmãos. Mas, de repente, do nada, os médicos foram lá e voltaram de novo, no mesmo dia. E minha mãe tinha ido embora. Minha mãe, eu vou embora, filha, hoje eu vou embora, tô indo embora. Tá, ela ia embora 4 horas da tarde. Quando a minha mãe voltou de novo, olha só. Aí minha mãe voltou de novo, e quando a minha mãe voltou, os médicos estavam lá. Eu voltei que os médicos estão aqui. Ela se encontrou com os... Não lembro se ela se encontrou com os médicos. E que ela voltou de novo. Ela falou, minha mãe falou, algo tava me levando, mas eu voltei de volta. Daí os médicos falaram pra mim, Tamires, vem aqui pra falar com teu quadro. É assim, tá difícil. Tu não... Realmente, falaram a mesma coisa pra mim. Que eu tinha que me alimentar, que eu tinha que, né... Pra poder sobreviver, porque sem alimento a gente não sobrevive. Eu não conseguia comer nem uma colher de comida. Minha mãe tinha que enfiar na minha boca a colher pra poder comer, que eu não comia. Foi então que eu cheguei até a andar de cadeira de rodas, irmãos, dentro do hospital, tão magrinha que eu tava, tão fraca. Foi então que os médicos falaram tudo isso, ficaram uma hora falando pra mim, falando que minha situação era assim, que era crítico, que eu não comesse eu ia realmente morrer de fome, que é a coisa mais horrível é tu morrer de fome. Não queira passar por isso na tua vida, por aquilo que eu passei, que é difícil. Irmãos do céu, é horrível passar por essa enfermidade, ter essa dor nas costas, essa febril e a falta de comida no corpo da gente, né, irmãos? Foi então os médicos ficaram uma hora falando pra dizer assim, Tamires, teu quadro é assim, 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 assim. Mas viemos aqui pra te dizer que tu tá de alta. Tu pode ir pra tua casa antes do tempo, tu ia ficar mais tempo aqui. Mas nós resolvemos te dar alta hoje. E eu glorifiquei ao Senhor Jesus e falei, meu Deus, cumpriu a revelação que o Senhor me entregou. E eu falei, glória a Deus, aleluia. Os irmãos têm uma noção, eu era evangélica, mas não era batizada ainda. Mas eu segui os mandamentos do Senhor Jesus, né? Segui os mandamentos de Deus. Mas só eu era cristã na minha família. Minha mãe não servia ao Senhor. Minha mãe era desviada há mais de 40 anos do Evangelho. Foi então a igreja do Senhor Jesus que eu vim para casa. Cheguei em casa, mais uma pequena provação. Cheguei em casa, comecei a passar mal de novo, comecei a vomitar. E vomitava, ficava em cima do sofá e vomitava, irmãos, do céu. Só Deus na casa. E não consegui me levantar da cama, só vomitava. E não conseguia comer nada, nem uva eu comia, eu comprava uva, fruta, e não conseguia me alimentar. Foi então que minha mãe falou, não, a gente vai voltar pro hospital de novo também. Tu vai ter que voltar hoje, porque tu não melhorou e tu piorou. Daí eu disse, não. Pro hospital não volto mais. Eu decretei minha vitória e falei, pro hospital não volto mais, porque Deus me tirou de lá. Deus me revelou e Deus me tirou de lá e pra lá eu não volto nunca mais. Irmãos do céu, eu não voltei pro hospital. Sabe o que eu fiz? Tinha um rádio aqui na sala da minha casa. Eu liguei a rádio na oração da meia-noite, que tinha o irmão lá orando. E o irmão começou a orar. E eu fiquei deitada no sofá de madrugada. Eu falei, não vou sair daqui. E minha mãe, vai dormir, vai pra tua cama, já tá tarde. Eu falei, não, vou ficar aqui até na oração, até terminar a oração, não vou sair daqui. Foi aí que o irmão começou a orar no rádio. O irmão começou a repreender todo o mal.
Eu sei que eu liguei no espiritual, na vida espiritual, liguei minha mente com Deus, não ouvia nem a oração dele. Comecei só a falar com Deus e botei a mão no meu estômago e falei, Senhor, assim como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, aquela mulher te tocou, eu te toco agora. Eu falei, Senhor, repreende toda enfermidade que eu tenho no meu estômago. E que eu venha ter força novamente para eu poder me alimentar. Que eu venha ter força para eu poder me alimentar novamente. E repreende todo o mal que está no meu estômago. Sabe o que aconteceu, Igreja do Senhor? Como testemunho vivo, né? Que isso realmente aconteceu. Algo começou a se mexer na minha barriga. E começou a se mexer para lá e para cá. Começou a se mexer e de repente começou a queimar algo no meu estômago. Começou a queimar e começou a se mexer como se tivesse uma pessoa dentro da minha barriga. E começou a queimar tudo mal na minha barriga. Daí o irmão falou bem assim, irmã, ora aí, pede pra Deus queimar todo o mal. Ora porque Deus vai te curar dessa enfermidade. E eu comecei a orar e falei, queima Jesus, porque eu creio no meu milagre, eu creio no meu milagre. Vi uma voz no meu pensamento e falava, olha pra ti, tu acha que tu vai ser curada? Já olhou pra tua enfermidade? Já olhou pro que o médico falou pra ti? Mas vinha outra voz do Senhor e falava, não ora porque eu vou te curar. E eu comecei a orar e vi a voz do Senhor Jesus, né, que Deus falava que iria me curar. E eu coloquei um copo com água, me levantei, quando o irmão falou, amém e amém. Eu disse, amém, Jesus, já estou curada. Me levantei, tomei um copo com água ungida e falei, minha vitória já foi decretada. Me levantei, né, e fui dormir. No outro dia eu já estava curada desse mal. No outro dia, Igreja do Senhor, eu já estava curada, já levantei renovada, já levantei abençoada por Deus, já levantei da cama, eu mesmo levantei da cama feliz, com as minhas pernas fortes, com o meu corpo fortificado, levantei, já pedi para a mãe meu café, já pedi para minha mãe, mãe, eu já estou curada. E minha mãe falou, como você não está curada? O que houve que você levantou feliz? Daí eu falei, mãe, ontem eu recebi a oração e ontem da noite eu recebi minha cura. Minha mamãe, não, minha filha, mas eu recém estava no hospital, ficou todo esse tempo no hospital e mais, né, essas coisas estavam passando. Eu falei, não, já fui curada, pode preparar o meu café com a minha torrada que eu vou tomar o café e vou comer pão com torrada. Porque é que eu vou, porque eu já fui curada em nome de Jesus. E a partir daquele momento, eu comi aquele pão, tomei aquele café, alegremente, fortificada, com vontade, né, de me alimentar. E minha mãe falou assim, não, se Deus te curou, eu aceito Jesus. Tem certeza que Deus te curou? Porque se Deus te curou, eu aceito Jesus hoje. Deus falou, então tá, pode aceitar Jesus hoje à noite na igreja, vamos no culto, porque Deus já me curou. E ela realmente, então, está feliz, fortificada, é sinal que Deus te curou. E ela disse assim, se Deus te curou, eu quero esse Deus na minha vida também. E ela foi lá e aceitou Jesus Cristo na vida dela, né? E Deus realmente me curou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus fez o impossível acontecer na minha vida. Deus, ele fez o impossível. Sabe que é o impossível, né? No mesmo instante, quando eu clamei por ele, pedi para ele a minha cura, acreditei no meu milagre. O milagre aconteceu na minha vida. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você que está ouvindo esse testemunho, se Deus tocou no teu coração nesse momento, recebe a tua cura, recebe o teu milagre, porque o mesmo Jesus, sabe aquele mesmo Jesus que andou na terra? Aquele mesmo Jesus que operou milagres há mais de 21 séculos atrás? É o mesmo Jesus que está do teu lado, é o mesmo Jesus que está conhecendo o teu coração, conhecendo a tua vida. E não importa o teu problema, não importa o tamanho da tua enfermidade, ou o tamanho, aleluia, Jesus, né? Daquilo que você tem passado. Deus manda te dizer que Ele é o Deus do milagre. Mas para isso acontecer na tua vida, você tem que crer, acreditar no Todo-Poderoso. Acreditar no Todo-Poderoso que esse Deus, ele tem poder na tua vida. E esse Deus, ele tem poder para operar milagres na tua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a tua cura. Receba o teu milagre nesse momento e seja abençoado pela glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.